Lucas, capítulo 1, versos 5 até o 25. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão, todo o povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto tempo se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós rogamos agora, Senhor, que a tua graça nos conduza, que o Senhor nos fortaleça através da palavra e que possamos compreender aqui, Senhor, o desejo do Senhor para o nosso coração, aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós, mudar em nós e nos transformar por meio da palavra e da ação do Espírito Santo. Por isso eu rogo, Senhor, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor,
amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, na semana passada nós começamos uma exposição do Evangelho segundo Lucas. E nós temos trabalhado e pensado de maneira intencional na perspectiva da proclamação do Evangelho e do crescimento na fé, o nosso crescimento com Deus, para que possamos ter maturidade e desenvolvermos a nossa vida cristã. Mas algo muito importante que também nós gostaríamos de frisar é que o Senhor trabalha em nosso coração a proposta de nós compartilharmos a nossa fé, de proclamarmos o Evangelho, de pregarmos o Evangelho para as pessoas que não conhecem a Cristo, porque nós sabemos que esta é a resposta para os anseios do coração de cada pessoa das quais nós conhecemos. E na semana passada nós vimos aqui que este Evangelho, ele destaca algumas questões muito práticas para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida aqui e agora. Ele mostra, através deste Evangelho, o evangelista Lucas, que escreve este Evangelho, de maneira muito peculiar e de maneira muito aguçada, que este Evangelho é um livro de doutrina, que nos mostra em quem nós devemos crer. Nos mostra em quem devemos crer. É um livro que fala sobre ética, que mostra como nós devemos viver. Também é um livro que nos traz conforto, consolo, e mostra por que nós devemos nos regozijar, nos alegrar. E é um livro de profecia que nos informa o que nós devemos esperar. Então aqui, e quando você for ler o Evangelho de Lucas, e eu rogo a você e quero incentivá-lo a fazer isso no seu devocional, a ler este Evangelho 1, 2, 3, várias vezes, para Deus ir trabalhando com você nesse sentido, na medida que nós vamos expondo este Evangelho, mas que você tenha na sua mente o que você deve crer, como você deve viver, por que você deve se alegrar e o que você deve esperar. E este Evangelho nos mostra isso. Então, ao percorrer, ao estudar este Evangelho, ao ler este Evangelho, tenha em mente essas 4 questões. O que eu creio, como eu devo viver, por que eu devo me alegrar e regozijar, e o que eu devo esperar. E o Evangelho de Lucas, então, ele revela esse cumprimento das profecias. E revela o cumprimento dessas profecias na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E ele enfatiza, então, a necessidade desse estudo profético que revela aspectos da vida futura e promete uma honra e alegria incomparáveis na vida por vir, na eternidade, comparado àquilo que nós vivemos agora. E diante de um mundo que é marcado por desafios, por incertezas, por inseguranças, por medo, o Evangelho de Lucas, ele nos oferece ensinamentos doutrinários que nos mostrem naquilo que nós devemos crer. Ele nos mostra ensinamentos éticos, como nós devemos viver. E ele mostra por que nós podemos nos alegrar agora, hoje. Isso traz conforto a nós. E ele aponta para a eternidade. Ele aponta para algo que me dá certeza, que dá certeza a você de que a nossa vida não se limita apenas aqui e agora. A vida no Senhor, e para aqueles que entendem quem Deus é, ela não se limita só ao aqui e agora. Essa semana nós tivemos aqui na sexta-feira a celebração do aniversário de 100 anos, 1 século, da nossa irmã Aparecida Gasparetti. E eu falava às pessoas que aqui estavam sobre a graça de envelhecer na presença do Senhor. Mas 100 anos parece muito tempo, mas diante da eternidade, como diz o salmista, a vida é como um sopro. Então, nós temos o que esperar.
E tendo esse pano de fundo em mente, eu quero convidar você nessa manhã para olhar para esse texto que nós lemos e perceber aqui o que Deus faz, o que Deus nos mostra, anunciando o precursor do Messias. Aqui nós vemos uma promessa que o precursor viria, João Batista. E vamos também ver aqui algumas lições aprendidas com Zacarias e sua esposa. E é interessante que quando nós olhamos aqui para essa narrativa, o primeiro acontecimento narrado por Lucas é essa súbita aparição do anjo a esse homem, a esse sacerdote, enquanto ele estava na função do seu ofício, no seu trabalho. E é interessante que o anjo anuncia ali milagrosamente que ele agora será pai. Que ele será pai. Pai de um menino, e este menino, diz o anjo a ele, que será cheio do Espírito Santo já desde do ventre materno. E nós percebemos isso nos versículos mais à frente, lá no verso 36, por exemplo, quando nós vemos que Isabel, é dito que Isabel teria um filho na sua velhice, sendo ela estéril, como nós vemos, e nós vemos que quando ela vai visitar Maria, nós já percebemos essa realidade da ação de Deus na vida de João Batista desde o ventre. Agora, algo é importante de lembrar aqui. O livro de Malaquias, no Antigo Testamento, termina com uma profecia sobre aquele que viria preparar o caminho para o Messias, para Jesus. E Lucas agora abre a sua narrativa do Novo Testamento, nos mostrando, nos dizendo como esta profecia se cumpre em João Batista. Este homem que virá, esta criança agora que nascerá e se tornará aquele que é a voz que clama no deserto. E talvez a gente não compreenda claramente nos nossos dias a profundidade desse anúncio feito ao anjo. Aqui foi o primeiro comunicado de Deus a Israel depois de um período de praticamente 400 anos. Os sacerdotes, no ofício do seu trabalho, estavam divididos em 24 sessões, com quase 1000 sacerdotes por sessão. E cada grupo serviam ali 2 semanas. E o sacerdote que tinha a sua escala de trabalho esperava pelo seu serviço, porque era uma tarefa preciosa, suprema da sua vida. Ele entendia o seu ofício. E então eles iam fazer sacrifícios em nome de toda a nação, todas as manhãs e todas as tardes. E eles ofereciam um cordeiro de 1 ano de idade, sem mancha, sem defeito, e junto com a sua oferenda de farinha, azeite e vinho. E o sacerdote Zacarias, como nós vemos no texto, ele tinha uma questão muito particular. Ele não tinha filhos. E para um judeu não ter filhos, era uma situação que os afligia. E nós percebemos isso porque Zacarias, o anjo diz que a oração dele é respondida. Ou seja, nós entendemos que este homem e a sua esposa clamavam ao Senhor, mesmo olhando para a sua vida e sendo avançado em dias, eles clamavam ao Senhor por isso. Então, era natural que nesse dia de serviço, de trabalho, na adoração, Zacarias estivesse orando, pensando a respeito também da sua questão pessoal, daquilo que ele enfrentava, da sua situação doméstica. E aí diz o texto que quando ele entra no santuário, o anjo aparece a ele e faz uma promessa. E ao lado do átrio ficavam ali as pessoas, diz o texto, esperando o retorno do sacerdote para serem abençoadas pelo sacerdote. Então o sacerdote entrava no santuário e o povo ficava do lado de fora orando, esperando que depois do sacrifício ele viesse e abençoasse o povo.
E o povo começou a ficar assombrado com a demora de Zacarias, porque ele estava demorando mais do que o comum, mais do que o normal. Só que quando ele sai, diz a Escritura que Zacarias estava mudo, não falava nada. E pela maneira como ele gesticulava, o povo compreendeu e entendeu que dentro do santuário ele tinha tido uma visão. Diante desse contexto, meus amados, eu gostaria que você tentasse trabalhar aí com a sua imaginação e pensar a grande bênção que aconteceu com esse homem. Tente se colocar no lugar dele e perceber a grande bênção que acontece com esse homem. E eu gostaria então de olhar para esse texto e perceber aqui algumas lições, como eu disse, na presença do Senhor, que nós podemos aprender. E a primeira delas é, olhando para a vida de Zacarias, olhando para a vida de Isabel, nós vemos que nós devemos andar em santidade diante de Deus. O verso 6 diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. A expressão justos se refere ao cumprimento cabal do mandamento dos levitas. Deus deixava valer diante de si esta justiça como reta diante dele. Este homem era justo e irrepreensível. O termo irrepreensível corresponde à palavra perfeito, que está registrada lá em Gênesis capítulo 17, verso 1. E quem deseja ser digno do serviço de Deus, precisa, e este é o significado aqui, precisa ser obediente e vincular o seu coração de maneira incondicional e irrestritamente aos seus mandamentos. O desejo é servir ao Senhor de maneira santa. E o texto diz e infere a nós que ambos, Zacarias e Isabel, eram justos e viviam, não apenas se conduziam temporariamente ou momentaneamente ou em alguns momentos da sua semana, mas viviam de uma maneira agradável a Deus. Eles se empenhavam em praticar com seriedade uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida separada da filosofia mundana, da filosofia que era contrária à palavra de Deus, para fazer aquilo que era correto diante de Deus, para viver de maneira que agradasse ao Senhor. E é interessante que nessa perspectiva ninguém poderia acusá-los diante de Deus. E a origem de viver de forma irrepreensível aqui dos pais de João Batista agregava-se ao fato de eles terem uma vida de viverem de acordo com o agrado de Deus. E Deus olha e vê este andar diante dele. E Deus agora vai falar a este homem. E quando eu olho para o exemplo de Zacarias e Isabel, olhando para eles e vendo esse caminhar justo, esse caminhar irrepreensível, logo eu me remeto à nossa vida, à minha vida, adiante do Senhor. Deus, Ele faz algo, querido, extraordinário e maravilhoso. E o que Deus faz? Deus envia o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, não só para me dar salvação. A salvação, queridos, é o início daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Salvação é apenas o start, o começo do que Deus quer fazer. Deus, Ele envia o seu Filho Jesus, o Redentor, para morrer no nosso lugar, para pagar o preço que é devido na cruz do Calvário, para que eu e você, agora, possamos
viver uma nova vida. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos viver em novidade de vida, ou seja, é me despojar das coisas que não agradam mais a Deus. E esta é a ideia do texto aqui em Lucas capítulo 1, verso 6, quando diz que Zacarias e Isabel, eles viviam, eram justos diante de Deus. Queridos, eu e você, pela graça de Deus, devedores, pecadores, que não merecemos o céu, ou seja, a graça de Deus, ou seja, nós merecíamos o desfavor de Deus, mas Cristo vem e dá o seu favor a nós. Isso é graça. E agora, por Cristo Jesus, eu e você nos tornamos justos. A minha dívida foi paga, a sua dívida foi paga. Qual a resposta que nós teremos? A resposta é viver em novidade de vida. Onde? Como? De que maneira? E aí vem a pergunta, querido. Você entende isso? Você entende que Deus na eternidade escolheu você para que você fosse irrepreensível, salvo, justificado, regenerado, para ter uma nova vida em Jesus, para abençoar as pessoas? Este homem e esta mulher viviam em santidade. E aí talvez a inferência que você faça é: puxa vida, pastor, eu preciso disso na minha vida, porque se eu não tenho isso na minha vida, eu vou ter Jesus no meu coração, e aí eu vou viver uma vida santa e todas as coisas serão perfeitas. Então eu vou receber isso que o Senhor está dizendo, vou buscar isso que o Senhor está dizendo, e vou viver uma vida santa. E não vou ter problema nenhum. É isso que o texto diz? Não é isso que o texto diz. Que apesar das dificuldades, eles viviam uma vida irrepreensível. Então a primeira lição é que nós olhamos para esses irmãos e vemos que eles viviam uma vida santa, porque eles entendiam o que eles esperavam. E no caso deles, esperavam. Nós temos a promessa realizada. Eles esperavam ainda a promessa. O Cristo que viria. Nós olhamos para a história da redenção, olhamos para trás e vemos a promessa realizada, cumprida. Mas a segunda lição que nós aprendemos aqui é que mesmo vivendo uma vida de santidade, nós não estamos isentos das adversidades nessa vida. Olha só o que diz o verso 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dia. Como eu já mencionei, não ter filhos era um grande infortúnio para essas pessoas. Especialmente nesse contexto, e muito provavelmente as pessoas da sua época, era aquele negócio assim, esses dias eu brincando com um jovem, eu falei: tá namorando? Quando é que você vai casar? Aí quando casa, as pessoas chegam e perguntam assim: e aí, quando é que vai vir o primeiro filho? Quando é que vai vir o segundo filho? Agora imagine para aquele casal que se casa, e aí os irmãos da igreja chegam assim: e aí, quando é que vai vir o primeiro filho? E lá no seu coração você luta com a dificuldade de engravidar ou de ter filhos, ou nunca poderá ter filhos. Imagine como essa pergunta cai ao seu coração toda vez que alguém faz isso. E aí, não vai ter filho não? Já deu 4 anos de casado. 5 anos, está na hora, né? Vai ser papai velho? Seu filho vai estar brincando de bola, você vai estar andando de bengala. Não vai dar certo. Como é que vai ser? Então, era mais ou menos esse tipo de contexto que talvez eles se sentiam, e para as pessoas da sua época, não ter filhos era como se fosse um desfavor divino, ou uma vergonha perante as pessoas. Porque havia uma promessa de ser fecundos, lá em Gênesis. E agora, eles não têm filhos. Então, Lucas dá a entender que a causa da ausência de filhos era porque, ele nos mostra isso claramente, porque Isabel era estéril.
Mas não se trata, irmãos, simplesmente de uma coincidência. O que acontece é que o Senhor, Ele conhece todas as coisas, e isso nós temos que entender e descansar na presença do nosso Deus, porque essa infertilidade, ela vai contribuir de modo muito especial na vida desse casal para esse ponto, para essa revelação divina, para esse momento precioso. E na verdade agora, eles são trabalhados por Deus. E aí eu fico tentando imaginar, queridos, que em calada solidão eles tiveram a oportunidade de aprender e de esperar no Senhor. E confiando em Deus, porque eles oravam. E o anjo nos dá a pista para nós aqui, para entendermos que eles estavam buscando isso diante de Deus. Eles estavam orando por um filho. Embora nós perceberemos que quando ele recebe a promessa, ele dá uma duvidada. Mas diz o anjo que é resposta às orações dele. E é interessante que Zacarias significa, olha só o nome de Zacarias, Yahvé se lembrou. Isabel, Deus é meu juramento. O que significa então? Zacarias, Deus se lembrou. Isabel, Deus é o meu juramento. E como autênticos israelitas, era impossível esse casal avançado de idade para eles crerem na infertilidade. E agora eles descansam nessa verdade, embora nós veremos a sequência do texto, aquilo que o texto nos mostra. E por essa razão, eles aguardavam pela sua descendência. E queridos, é interessante que a graça de Deus, ela não nos torna imunes a qualquer problema desse mundo. Não é porque você foi alcançado pela graça de Deus que nenhuma adversidade vai alcançá-lo, que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades. Nós não estamos isentos a essas dificuldades. Talvez, mesmo você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, você enfrenta problemas que você muito provavelmente não gostaria de enfrentar. E nós temos que aprender, queridos, nessa realidade, esperar em Deus. Esperar no Senhor, no meio das lutas que nós enfrentamos. E eu me lembro, pensando nisso, certa vez, o reverendo Mauro Meister, que esteve aqui, nós trabalhávamos juntos na Igreja Presbiteriana da Lapa, e eu me lembro que ele pregando num determinado texto, ele disse uma frase que me marcou muito, e eu escrevi essa frase e guardei ela. Ele diz assim: Deus não garante que os meus planos vão dar certo, mas garante que os dele não vão dar errado. Deus não garante que os meus planos vão dar certo, mas Ele garante que os dele não darão errado nunca. Então, não é aquilo que eu desejo, querido. Não é aquilo que você deseja, mas é aquilo que Deus deseja para a nossa caminhada, para a nossa vida. Então, quando nós olhamos para as nossas adversidades, para os nossos problemas, o que eu tenho aprendido, querido, com isso? Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à luta, em meio àquelas situações que você não gostaria de enfrentar. O que eu tenho aprendido e o que o Senhor tem ensinado? Primeiro, que o Senhor está conosco. Que eu não estou sozinho. Que Deus está conosco, nos confortando, nos consolando. Mas uma coisa muito preciosa é que Deus me leva em lugares que eu não gostaria de ir. Eu não iria sozinho. Sabe aquela hora que você tem que ir num lugar que você precisa ir, mas você não gostaria de ir? Porque você sabe das dificuldades que você vai enfrentar naquele lugar? Pois bem, é mais ou menos isso. Deus, ele fala assim: eu vou levar você lá. Você fala: mas eu não quero ir, mas eu vou te levar. Mas eu não quero ir, Senhor, me deixa aqui. Mas eu vou te levar. E quando você vai, você é trabalhado, você é quebrado, você é transformado. Talvez tenham situações que aconteçam conosco que nós não compreendemos.
Mas não esqueça que mesmo diante desses infortúnios da vida, o Senhor está trabalhando no nosso coração. Para quê? Para que sejamos mais consagrados, para que sejamos mais santos diante dEle, mais livre de nós mesmos. Eu gostaria de chegar à conclusão de Jó sem passar por aquilo que Jó passou, obviamente. Eu não gostaria de passar por todo aquele sofrimento para dizer assim, Senhor, hoje eu sei quem o Senhor é. Eu conheço o Senhor. Mas eu não sei quais são os planos. Esses são os meus planos. Senhor, se o Senhor puder me ensinar quem o Senhor é e trabalhar no meu coração sem eu sofrer, glória a Deus, melhor ainda. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente não aprende. E o Senhor quer nos dar experiência para que nós possamos descansar e esperar nele. Então, nós vemos essa segunda lição. A terceira lição que nós vemos aqui está lá no verso de número 13. Que a demora de Deus em responder às nossas orações não significa que elas foram rejeitadas. Você já passou por essa experiência? Você ora, você clama, você pede a Deus e Deus fica em silêncio. Por uma semana, por 2 semanas, por um mês, e você fala assim, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma direção, eu preciso de uma visão do Senhor. Manda um anjo, Senhor, para me mostrar o que eu devo fazer. O silêncio se estabelece. Mas, querido, Zacarias com certeza havia orado muitas vezes pela bênção de possuir um filho. Agora, diz o texto, que ele já era um homem de idade avançada, sem esperança de ser pai. E aí ele ouve que as suas orações são atendidas. Olha o que diz o verso 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha que coisa linda, queridos. A sua oração foi ouvida. E não só foi ouvida de qualquer maneira. Deus mandou Gabriel, um anjo, para falar a ele sobre isso. Quando o anjo aparece a Zacarias, ele o tranquiliza. Ele traz uma mensagem de misericórdia, de graça. E aí, então, ele anuncia um filho, um descendente muito almejado. E diz, e aí nós vemos aqui a expressão, a tua oração foi ouvida. E aqui pode muito bem ter o sentido de a sua prece constante, contínua, foi ouvida. E ele vai ter agora um filho, mas não qualquer filho. Porque o nome João significa o Senhor agracia. O Senhor agracia. E esse filho há de ser um sinal da graça, um motivo de alegria, de uma alegria tal que culminará no estremecimento, na exultação, no júbilo, na alegria, no regozijo. E esse júbilo valerá não apenas para a sua família, mas para todo o povo. Por quê? Porque João é aquele que iria preparar o caminho para o seu primo, Jesus Cristo. E diante disso, queridos, quando eu olho para essa realidade, pensando no clamor do nosso coração, nas nossas orações, nós devemos descansar em Deus e saber que no tempo oportuno o Senhor responderá às nossas orações. Não nos cumpre determinar a época, o momento, a maneira em que as nossas petições devem ser respondidas. Você tem pedidos diante de Deus? Faça. Faça como Zacarias, constantemente, e aguarde a resposta de oração. Nós temos que orar, queridos. Nós temos que nos deleitar em Deus. Mas não é a resposta de oração que determinará a nossa postura diante de Deus.
O Senhor é gracioso e quando o Senhor responde às nossas orações, Ele vem com graça, com poder, mostrando este sinal precioso e maravilhoso. No caso de Zacarias, um filho que agora será aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Mas o que me chama a atenção, e veja como nós somos, né? Como o homem processa as coisas do Senhor no seu coração. Você clama ao Senhor, você ora ao Senhor, você pede ao Senhor, você descansa no Senhor, você espera no Senhor, e quando o Senhor responde, a gente fala assim, não sei não, acho que é pegadinha, hein? Acho que o Senhor não vai fazer isso não. E aí veja dos versos 18 a 23. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. E aí parece que o anjo ficou um pouco bravo, né? E na hora que eu fiz a leitura, se você percebeu, eu dei essa entonação aqui, propositalmente e intencionalmente. Porque o anjo diz assim, eu sou Gabriel. Você está duvidando de mim, rapaz? Que negócio é esse? É como se ele estivesse falando assim, você não está entendendo quem eu sou, não? E aí ele diz assim, eu assisto diante de Deus. Quem me enviou aqui para falar com você, ô abençoado, foi Deus. Você está duvidando de mim? Você percebe como que é a situação? Ele está no santuário, queimando incenso, ofertando a oferta do povo ao Senhor. Aparece o anjo Gabriel para ele, enviado por Deus, e o abençoado duvida daquilo que ele tem pedido durante sua vida toda. Olha como é o nosso coração, queridos. Olha como a gente processa, como nós somos incrédulos. Como a gente não entende o propósito de Deus, a vontade de Deus. Queridos, aqui ele diz assim, eu sou velho, a minha mulher é avançada de idade. E aí Gabriel diz, não me importa se você é velho, não me importa se a sua mulher é avançada em dias, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E o nome Gabriel significa o homem forte de Deus. O homem forte de Deus. E as palavras de Zacarias, eu sou velho, contrastam com as palavras do anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu estou na presença de Deus. Lembram-se de Isaías e lá de Apocalipse? E aí se você fazer uma referência àqueles querubins, lá de Isaías capítulo 6 e lá em Apocalipse, aqueles que assistem diante da casa do Senhor, que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Tanto lá em Isaías quanto lá em Apocalipse dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pois bem, Gabriel era um desses que estava lá, assistindo diante de Deus. E agora ele vem trazer essa mensagem. E é interessante que quem está diante de Deus não conta mais com aquilo que está perante os seus olhos, mas com aquilo que Deus falou. E o anjo continua dizendo, eu fui enviado para falar com você, para trazer boas novas, ou seja, para te evangelizar, para pregar o evangelho para você, Zacarias. E evangelho, meu querido, significa boa nova, uma mensagem que nos liberta, que é visível, que nos ergue para as alturas invisíveis, para que a palavra eterna de Deus, de onde se descortina a visão e as glórias eternas, e agora a gente pode perceber quem Deus é, e ter um relacionamento com Ele. Essa palavra, ela também é juízo sobre o quê? Sobre a nossa incredulidade. Porém, justamente aqui nesses tempos de ruptura, fica claro que todos os juízos de Deus, na história da redenção, são mais juízos da graça. E para Zacarias, ficar mudo até a hora do nascimento do filho prometido, é uma ajuda, é uma assistência, é uma graça de Deus. E era uma graça maravilhosa que ele ficasse mudo e depois, ao sair, tão somente conseguisse fazer sinais. Não me perguntem nada, eu não consigo falar. Estou mudo. Queria falar, mas não conseguia.
E o povo esperava o quê? Que ele levantasse a mão e impetrasse a bênção sobre eles. Mas ele não consegue fazer. E eles ficam admirados com essa demora incomum dele. E quando Zacarias sai pelos sinais, o povo percebe a sua incapacidade de falar e de abençoar o povo. Então reconhece o que tinha acontecido com ele. Queridos, através dos gestos persistentes aqui, ele convenceu o povo a ir para casa sem receber a bênção. Como é singular esse episódio, queridos. Aqui nós vemos o aspecto do juízo desse acontecimento, mostrando, deixando explícito que por causa da incredulidade de Zacarias, Deus, neste momento, iria impedi-lo de exercer a sua função sacerdotal, de conceder a bênção ao povo. Porque ele foi incrédulo. E a mudez de Zacarias, no entanto, igualmente deixa claro um aspecto aqui salvífico, um aspecto de salvação. Porque a voz dele se cala, mas agora ele será pai da voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto é anunciada. E aqui, queridos, o sacerdócio da velha aliança se emudece para que o Salvador venha, para que a voz que clama no deserto, que proclama o Messias, o Redentor, o Salvador venha. Então o sacerdote se emudece para que venha a voz que clama no deserto, anunciando aquele que viria, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. E vai mostrar que nós não precisaremos mais de sacrifícios, vai mostrar que nós não precisamos mais de queimar incenso ou qualquer outra coisa e sacrificar cordeiros, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo virá a este mundo. E ele veio e nos salvou. Então, cala-se a bênção levita quando vem a descendência em que serão benditas todas as nações da terra, como temos a promessa lá em Gênesis, capítulo 12, verso 3, a Abraão. Toda a sua descendência será abençoada. Em quem? Em Jesus Cristo, o Redentor. E aí nós temos uma última lição. Nós aprendemos nessa quarta lição que a incredulidade no poder de Deus traz consequência. E por último, nós vemos que Deus cumpre as suas promessas. Verso 24 e 25 diz assim: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Algo aqui me chama a atenção ao final deste texto, queridos. Por que Isabel, depois de entender isso, não se dirigiu imediatamente, cheia de alegria, às pessoas e contar para todo mundo que quem estava mudo era Zacarias, não Isabel. Ele deve ter lá feito alguns sinais e falou assim: ó, você vai ficar grávida. E ela não saiu pulando, por exemplo, como eu já contei para vocês aqui, quando depois de quase 7 anos, 4 tranquilos e 3 de fato pedindo a Deus que nos enviasse um filho, quando minha esposa diz assim: acho que estou grávida. Eu falei: então vamos fazer o teste. Fez o teste, ficou aquele negocinho assim, tem que ficar 2, ficou um cheio e o outro meio apagado. Eu falei: tá grávida. O que eu fiz? Já era 5 horas da manhã, comecei a ligar para minha mãe. Ela: calma, a gente tem que fazer um exame. Eu falei: tá grávida. E chegou lá no médico, o médico assim: não se anime, porque até os primeiros meses, toda gravidez é de risco, você pode perder o filho. Sai daí, ô filho de Balaão. Vai perder filho que nada, Deus que mandou, rapaz, que negócio que é esse? E não quer dizer que não poderia perder. Mas era aquilo que eu cria no meu coração. E eu queria contar para todo mundo: você pai, você pai. E está aí esse abençoado aí já com 11 anos de idade. E depois veio outro, que vai fazer 9 esse mês. E Deus nos deu essa graça. Mas o que eu queria fazer? Contar para todo mundo. Isabel não contou. Ficou quietinha. Muda igual Zacarias. Por 5 meses. Por que ela se retrai silenciosamente durante esse período? Porque ela oculta essa situação. Deus permitiu ela se tornar mãe já em idade avançada. E agora, por causa
dele e de si mesma, ela não deve mais se apresentar às pessoas como infértil, como diz o verso 36. Agora ela é fértil, uma mulher que vai ser mãe. E aqui então nós percebemos a razão do tempo de 5 meses. Após 5 meses, quando a realidade da gravidez se torna visível, então ela de fato pode ser reconhecida como abençoada por Deus. O verso 36 diz: Isabel, tua parenta, quando é predito aqui o nascimento de Jesus. E aí o Senhor aqui falando, ele diz assim: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo ele já o 6º mês para aqueles que diziam ser estéril. Então não duvide da promessa do Senhor. Então tinha um propósito divino nisso. É da fé e não da natureza que resulta o fruto verdadeiro divino, queridos. É aquilo que nós cremos no Senhor. E unicamente o fruto da fé dura para a eternidade. O que não provém da fé é pecado. E a vida de Zacarias e Isabel, colocada à disposição de Deus, gera frutos para a eternidade. A virtude da graça de Deus mostrada aqui. E seu filho João Batista, pelo qual rogaram a Deus, foi fruto de uma vida oculta de fé. E João tornou-se frutífero para gerações futuras, ao abrir espaço para o Senhor, a preparar o caminho para o Senhor. Uma bênção presenteada por Deus, ela se torna a bênção real para o povo de Deus. E o mundo, quando ela é novamente devolvida a Deus, quando nós devolvemos ao Senhor, e quando o fruto continua sendo um sacrifício oculto oferecido tão somente a Deus. Então, queridos, creia que o Senhor, Ele nos abençoa, que nas promessas do Senhor, que Ele nos dá a nós, promessas que não são para o nosso deleite especificamente. Mas João Batista foi o filhinho que Isabel e Zacarias criaram com todo zelo e super proteção. Agora nós temos, é o filho da nossa velhice, temos que cuidá-lo com todo zelo, não podemos deixar fazer nada não, queridos. Sabe o que eles fazem com ele? Eles devolvem esse filho a Deus. E João Batista é esse que prepara o caminho do Senhor Jesus. Então, quando nós cremos nas promessas do Senhor, quando nós somos abençoados pelo Senhor com a sua graça, com a sua redenção, e essas promessas são cumpridas na nossa vida, nós vamos frutificar para a glória do nosso Deus. Para a glória do nosso Deus. O apóstolo Pedro, na sua 2ª carta, ele diz que tudo que é necessário para a nossa vida e para a piedade, para termos uma vida com Deus, é nos dado, é nos oferecido por meio das promessas do Senhor. Olhando para isso, queridos, como nós temos processado a nossa caminhada com Jesus frente a todas as coisas que nós enfrentamos? Será que nós olhamos para estes homens da Escritura, que foram pecadores, mas que viviam uma vida que agradavam ao Senhor? Será que nós estamos agradando ao Senhor com a nossa vida? Será que a minha postura, a sua postura é uma postura que agrada ao Senhor? Com as respostas que nós damos ao Senhor? Será que o Senhor mostrando na sua palavra, vindo como diretamente, claramente, como foi com Zacarias, a nossa resposta é uma resposta de fé ou de incredulidade? Que o Senhor trabalhe em nosso coração, queridos, para que possamos aprender com as adversidades da vida, com as situações que acontecem, porque as nossas orações são respondidas no Senhor. E Ele, no momento oportuno, fará aquilo que lhe apraz. Não no momento que eu desejo, mas no momento que Ele quer. Porque o meu plano, eu não tenho certeza se vai dar certo, mas eu tenho certeza que o plano de Deus não vai dar errado. Que Deus nos abençoe e que Ele nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.